boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, começando muito bem a semana. Vamos trazer muita informação essa semana, tem um feriado aí, numa emenda de feriado, mas tem Mundial e você, tem entrevista boa programada para você que nos acompanha aqui de segunda a sexta às 16h30 e também aos sábados às 7 horas da manhã, o nosso horário já tradicional. Esse já tá tradicional, né, gente? Você que tá aí há mais de um ano nos acompanhando às 16h30. Eu tenho hoje o prazer de receber aqui no Mundial e você a doutora Audrey Azevedo. Bem-vinda, boa tarde. Sabia. Boa tarde. Eu que te agradeço. A doutora Audrey, gente, ela é neuropsicóloga e suicidóloga. Ou suicidologista. Isso mesmo. Talvez. Isso mesmo. Você já tinha ouvido falar neste termo, nesta especialidade? Ela também é doutora em dependência química, ou seja, ela vai naquelas áreas onde nós, quando passamos pela fase, sofremos para sair. Não é? Mas tem uma saída. Tem uma saída. E é por isso que a gente vai fazer o nosso bate-papo hoje. Acabou o mês de Setembro Amarelo, mas isso não impede que a gente fale sobre a saúde mental e o suicídio. É um tema bem delicado, né, Sim, Audrey? Pesado, mas é necessário, né? Mas que a gente precisa falar algumas coisas aqui, aproveitar esse espaço que nós temos para orientar. Porque ouvimos falar em tantas histórias, né? Sim. E muitas vezes a gente fica, meu Deus, não pediu ajuda. Meu Deus, eu nunca imaginei um pai de família. Como podia, Como né? podia. Tinha tudo, estava tão bem. Imagino você, as frases que você ouve. E você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM. Temos o nosso aplicativo e o nosso site, Vibe Mundial FM. Por lá, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Nós estamos aqui ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. Esse programa fica aí postado para que você assista quantas vezes quiser. E também no meu canal, Samira Shahini. Também fica fácil, né? E a Audrey vai colocar também vários cortes no canal dela, no Instagram. Anote que a gente vai poder falar bastante sobre isso aqui. Bom. A pergunta que não quer calar, Vamos lá. Audrey. O suicídio, ele está sempre relacionado à depressão? Samira, eu costumo falar assim, o suicídio, a depressão está no contexto do suicídio, mas ela não é a causa do suicídio. O suicídio é multifatorial, ou seja, ele acontece por vários fatores. Tá. A depressão mesmo, ninguém fica depressivo por uma questão. A questão é assim, eu chego na depressão, por que eu entro num estado depressivo? Porque eu já tenho isso ali já tem, o nosso cérebro, nosso emocional já está fragilizado, emocionalmente abalado, e aí vai juntando. A gente fala assim, eu costumo falar assim, o ser humano, ele passa por um trauma emocional, um único trauma, que geralmente é no ventre da mãe ou na primeira infância, de 1 a 7 anos. Esse é o trauma. O restante da vida são marcas emocionais. E a depressão, que é o que leva ao suicídio, é formada por isso, pelo acúmulo e a somatória dessas marcas emocionais. Então, é uma série de marcas que chega no limite para aquela determinada pessoa. Isso. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, fala-se muito em saúde mental, amanhã é Dia Mundial da Saúde Mental e, curiosamente, estamos fazendo esse programa hoje. Nada é por acaso. Quando a gente fala da saúde mental, eu tenho também etapas onde, para eu chegar num processo de depressão, ele já culmina, por exemplo, numa ansiedade. Essas marcas, elas vão sendo acumuladas também com outros transtornos? Sim. Por exemplo, se nós pegarmos aí uma bipolaridade, se nós pegarmos aí um transtorno, um TDAH que hoje é tão famoso, né? Um TOD, um TOC, tudo isso vem da onde? Do seu emocional abalado.
E aí, o que vai diferenciar ou denominar? É um transtorno mental para uma frangofilia? É um que você sai matando todo mundo do nada, sabe? Assim, que outro dia até teve aí um caso, né? É uma mente, que a gente fala assim, é uma mente assassina? É uma psicopatia? Como que a gente chega num grau para determinar? É a intensidade dessas marcas emocionais. Tá. Então, de acordo com o trauma, ficou lá, traumatizou. Então, já tem ali. Esse trauma, ele ativou que parte do seu cérebro? Foi a raiva, o abandono, a rejeição? O que ele ativou? De acordo com a insegurança, o medo. Porque nós duas, pode entrar um louco aqui agora, vir aqui, dar um tiro e você ficar com raiva, como? Uma emissora lotada de segurança e chega aqui em mim, vocês não viram antes, tal. E eu posso ter esse trauma com medo. Nossa, eu não saio mais da rua. Você fica com raiva, eu fico com medo. Nós duas passamos pela mesma situação, no mesmo momento, mas isso vai engatilhar em você uma doença e em mim outra. Entendi. Se a gente não se tratar. E só descobre quais são fazendo sessões terapêuticas. Terapia, Ou, né, assim, descobrir mesmo, ou terapia, ou quando o teu corpo dá um sinal. Porque toda doença física, biológica, é proveniente de um mal emocional. Tá. De desequilíbrio emocional. Então, quando o emocional... A medicina fala que nós temos 3 corpos. Eu falo que tem 4, né? Porque para mim tem o espiritual, o mental, né? A psique ali da gente. Aí tem o emocional e tem o físico. Então, assim, para mim, quando o espiritual já não aguenta mais, o emocional abalou, chegou no mental, a gente tá com as ideias toda bagunçadinha, nenhum dos 3 adiantou, pega ali no físico. Aí pegou no físico. Pegou no físico. E se é uma questão de raiva, por exemplo, como você disse, eu posso simplesmente surtar, né, por N situações e em vários momentos da vida, e aquilo também vai gerando aí você pode ser combustível, né, nesse corpo. Transtorno de bipolaridade? Pode ser, né? Uma hora eu tô bem, outra hora não. Mas o que desencadeia? O que dá o gatilho do bem e mal? Aí que entra aquela grande questão. O prestar atenção no nosso corpo. Não é verdade? Quando eu falo do suicídio em especial, você vê, né, gente? A gente está falando aqui, a gente começou falando do suicídio, mas já surgiram outros assuntos, porque estão interligados, né? Quais são as fases? Quando eu penso, a pessoa ela vai falar assim, eu vou me matar, tá? Normalmente isto é real, né? Quando ela... Tem aquela frase, né, que diz assim, quem vai se matar não diz. Tem um cachorro que late cachorro que late não morde. Então, mas ele pode... Brinca com o pincher, ele avança, né? Normalmente ele pode avisar, sim, né? Sim, e eles dão sinais. Eles dão sinais. Tá. Como que a gente tem que prestar atenção nesses sinais? Eu comigo mesma e eu com o meu coletivo. Sim. Que eu acho que isso também é importante. Muito. Vou te falar assim, conosco mesmo é muito difícil. Porque é muito difícil o ser humano, ele reconhecer que está num estado depressivo e que ele quer acabar com a própria vida dele. Tá. E aí eu te falo por quê? Porque nenhum suicida quer tirar a vida. Ninguém acorda e fala assim, agora chega, essa vida não tem sentido e eu vou acabar com ela. Ele quer, eu falo assim, que o suicídio ele é uma solução imediata para um problema que é passageiro. Se tivesse uma atenção, se tivesse um trato ali, uma tratativa. Então, assim, só que ele não enxerga mais. É uma dor na alma. Tá. Então, o que ele quer? Ele quer acabar com a vida? Não, ele quer acabar com a dor. Com a dor na alma dele. E como que acaba com essa dor na alma? Tirando a vida. É o que ele acha. Que tirando a vida. Então, geralmente, ele não descobre. Ele mesmo não vai descobrir. Primeiro, assim, ele não descobre. A rede de apoio, sim. Amigos, familiares, namorado, enfim. Aquela rede mais próximos. Que ele muda, né? Muda e ele dá sinais. Diretos ou indiretos. Por exemplo, olha, um dia você vai ver. Calma, tá chegando perto. Daqui a pouco você já não vai mais precisar me aguentar. São frases assim. Aí você fala, nossa, né? Ai, calma, tá acabando o seu sofrimento. Se preocupa não que o seu sofrimento tá acabando. Ele tá dando indicações, né?
Ou aqueles não verbais, por exemplo, eu me tranco, não quero saber de nada, eu era todo extrovertido, não quero mais saber de nada. Criança, adolescente, o nosso maior índice de suicídio é entre os 10 a 24 anos. Gente, é muito novo. Meu Deus! 10 a 24 anos. E a gente estava conversando nos bastidores, né, o índice. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. No Brasil, a cada 38 segundos, uma pessoa se suicida. Uau! Olha, quantos que já não se suicidaram agora, nós nesse momento? Aqui, enquanto você está aí assistindo. Né? De 10 a 24 anos. É muita gente. E o que leva o adolescente a pensar em suicídio? A gente costuma falar que, assim, é o não pertencimento, é o não acolhimento, é o não, eu não me enxergo. Existem duas pontas, duas vertentes aqui de suicídio. Ou tudo que acontece no mundo é por minha causa, tudo os que eu mais amo, tudo eu estrago a vida de todo mundo, ou o outro lado, a outra ponta da régua, sabe? Ninguém me enxerga, eu não sou nada, se eu faltar ninguém nem vai perceber. O suicida, a mente suicida, ele tá na ideação suicida, ele tá ou numa ou noutra, ou tudo que acontece é ele, ou nada, ou ele não é nada no mundo. Então, se ele é tudo, se eu for embora, quem eu amo tá bem. Acaba o problema de quem eu amo. Que é o que eles querem, acabar os problemas. Não é tirar a vida, é acabar com os problemas. E do outro lado, se eu me sinto um nada, ninguém vai sentir falta de mim, eu não pertenço a lugar nenhum, se eu acabar, qual a diferença? Nossa, profundo isso, né? E às vezes a gente fala... É chocante. É chocante, gente, porque às vezes a gente fala assim, esse menino tem tudo. Olha, os pais fizeram de tudo, fazem de tudo. Ele come do bom e do melhor, ele estuda em colégio particular, ou então ele tem o melhor cargo, ele tem uma família perfeita, ele tem uma mulher... Mas, será que era isso que ele queria? será que ele tá feliz? E eu te falo, eu já trabalhei no CVV, no Centro de Valorização da Vida. E a gente fala que 5 minutos conversando com uma mente suicida, você tira ele dessa ideação. Se você deixá-lo falar. A única coisa que ele quer é ser ouvido. Ele quer falar? Ele quer falar, ele quer ser ouvido. Ou seja, ele quer ser visto, reconhecido, olho no olho, sem julgamento. E a primeira coisa que a gente faz é caras e bocas. Você já percebeu? Se eu chego aqui pra você e falar assim, Sá, hoje eu não tô legal. Você acredita que eu pensei em tirar minha vida? Você vai fazer, Rodrigo, você é louca, pra onde você não vai? Pensa, já faço aquele discurso, né? Não, mas você não precisava nem falar, só o seu rosto já... É ou não é? A primeira coisa que a gente faz. E a gente aprende a pior coisa que tem. Porque ele quer falar. Ele quer falar, mas ele não quer ser julgado. Chega de julgamento, ele não quer ser julgado. Eu tenho um fato. Por isso que é interessante sempre a busca de um terapeuta, de um psicólogo, né? Porque precisa falar. Precisa falar. E às vezes não é falar com o amigo abertamente. E não é ficar ajuda. Assim, pense em Deus e não sei o quê. Não, porque se ele pensasse em Deus, ele não dava com pensamento suicida. Ele ia pra igreja e não pensava em suicídio. Exatamente. Porque normalmente eles criam até uma estratégia, e né? aí, imagina só se essa pessoa que está com ideação suicida está se vendo um nada porque, por exemplo, o pai foi assassinado ou a mãe morreu no parto. Ou ele vai pensar que Deus existe? Não, não vai pensar. Aí você fala para ele pensar em Deus. Você acaba de mandar ele para se suicidar. A gente coloca Deus na vida dele de outra forma, sem né? dúvida nenhuma, que eu não vejo nenhuma saída sem a espiritualidade. Uhum. Seja lá o cunho religioso que for, eu não defendo nenhum. Todos ao mesmo tempo, eu falo, né? Mas eu não consigo me ver trabalhando como suicidólogo sem uma espiritualidade. Cada um no meu. É aquela coisa, um dia como eu falo lá, por mais que eu ande lá no Vale da Sombra, né, mal não temerei mal, no outro eu tô cantando para Oxalá, no outro eu tô dando um banho de erva, no outro eu tô trazendo... Temos todos a nosso favor. Cada um, e não tem jeito, a gente precisa. Mas essas frases que nós, assim, reação, a primeira reação que nós temos para falar, pensa na sua mãe. Ou se é a mãe falando com ele, menino, se você fizer isso, eu vou junto. Aí ele fala, meu Deus, olha o sofrimento que eu tô dando pra minha mãe. Agora é que eu termino mesmo, né? Porque, olha, minha mãe, olha como eu faço minha mãe sofrer. Vou cortar o mal pela raiz. Isso olha é bem os sinais, sério. exatamente. Então, são sinais. Existem frases
E existem também comportamentos, né, Audrey? Tem comportamentos. Por exemplo, se você vê uma criança, o que a criança gosta? A criança, por mais que seja uma época tecnológica, ela gosta de outros amigos. Ela gosta de socializar. Ela talvez não goste de oba-oba, de balada e tal, mas ela gosta de socializar. Agora, se você tem uma criança que vai para a escola e volta de cara feia e chora e não gosta, e não quer isso, não quer ir amiga, não quer ir para a escola, não quer isso, só quer usar preto, só quer... Eu amo preto. Mas, veja, a gente precisa entender qual é esse preto. Tá calor, tô de manga comprida. Tá não sei o quê, eu tô de touca, eu quero me esconder. Você vê quanta meninada você vê hoje que não tiram aqueles moletom com touca. Que tá um calor e elas estão de moletom. Aí se você puxa, tá lá, tá se automutilando, lesionando. Quando não é no pulso, é aqui, porque nós temos uma veia aqui que se a gente corta é fatal e você não vê. E você eles vão treinando já? Não é eles que vão pegando já o... Olha, a ideação suicida é isso, é você estudar. Como que eu vou me matar? Mas para eu me enforcar, peraí, precisa ter uma corda resistente, eu preciso, quanto eu medir, olha só, ele pensa em tudo isso. Se for a mão armada lá, né, uma arma de fogo, aliás, ele precisa, aonde que ele acha? Ele sabe atirar? Será que na hora do tranco, do gatilho ali, ele vai errar? Então ele estuda tudo isso antes. E será que ninguém vê nada, nenhuma mudança nesse período? Se ele vai tomar medicamento, eu tive um paciente, graças a Deus ele tá ótimo, por isso que eu falo tive, mas não é porque se suicidou, mas é que tá bem tá e vivo. Hoje teve alta, E ele sabia mais do que eu em questão de medicamento. Porque ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Qual reação, o reativo desse com esse, o reativo desse com esse. Por quê? Ele estudou. Se eu tomar em casa quando eu sair de casa, eu vou morrer lá no serviço ou eu vou morrer na hora do almoço? Ou eu vou morrer na hora da saída? Ele estudou para saber que hora que ele ia morrer. Tá, ele sabe o período que o remédio vai fazer efeito. Quantos eu tenho que tomar? Então, será que ninguém percebe essa pessoa falar sobre isso, ou estudar sobre isso, ou tá ali bitolado naquilo? Porque se você começar a ver muito uma coisa, você não começa a falar dessa coisa. Sim, a gente começa a falar. Não é isso. Vou mudar de carro, você só fala desse carro. E se não falar, papais e mamães vão lá no computador e no celular daquela criança, daquele adolescente. Ele não tem nenhum amigo, ele não gosta de nada. Né? Olha isso. E o diálogo com os pais também é um fato importante, né? Muito, porque todos os nossos traumas emocionais vêm do papai e da mamãe. Todos, sem nenhum. Porque você fala assim, não, Audrey, eu tenho uma amiga que tá traumatizada agora porque viu o pai morrer na frente dela. Ok, mas ela só se entrou em depressão e se deixou se abalar nesse estado de entrar em depressão porque o emocional dela já estava abalado. Porque é um caminho, né? A ser percorrido. Isso, é um caminho. Quais as fases? Né? Quando eu falo em fases, a pessoa começou a idealizar. Exatamente. Né? E tirar a vida. Quais são as etapas que ela passa? Primeiro eu penso. Eu vou pensar no suicídio. Vou pensar em tirar a minha vida. Vou pensar em, assim, será que eu tiro? Será que não? Será que o suicídio funciona? Será que não? Vou pensar, sim ou não. Depois disso, entro na idealização, na ideação, aliás. Aí as mentes com ideação suicida. O que é a ideação? É eu pensar, vai ser por medicamento? Vai ser por uma gravata, por uma corda que eu vou me enforcar? Vai ser por enforcamento? Eu vou precisar de uma arma? Eu vou precisar... Qual é a profundidade da minha veia que eu tenho que cortar? Ele vai pesquisar. Tudo. Até porque o que acontece? Quando ele está se cortando, que tem aquele código de barra que a gente fala, né? Ele sabe que aquilo lá não vai matá-lo. Porque ele já sabe a profundidade que ele tem que cortar. Entendi. E aonde exatamente. Entendi. Você entende? E aí, depois da ideação, vem o fato concreto. Chega, é isso. Aí ele já tá te avisando. Aí, quando passa da ideação, que ele já tem tudo, aí ele dá o sinal, assim, mais... Certo, ou ele te escreve uma carta, ou você vê que ele não fala com você há mais de não sei quanto tempo e nesse dia ele manda uma mensagem ou faz um telefonema, ele fala, eu te amo, tá? Ixi, esse daí bebeu, tá louco, foi bebeu convertido. Sim, sai correndo atrás dele. Foi convertido. Não, ele tá te dando um tchau, um adeus. Tá se despedindo. Tá se despedindo. E o que nós mais vemos agora no TikTok, você já reparou? Podia falar? Podia, pode falar. São jovens se despedindo. Agora eles estão filmando. Chegou a esse ponto? Já.
Estou falando com uma especialista no assunto, tá, gente? Infelizmente, é um tabu, até por conta de religião, porque nós temos aí cunhos religiosos que falam que se você comete suicídio, você não tem salvação, enfim. Então, é um tabu para a família, porque eu, como suicidóloga, eu estudei a prevenção e a pós-venção. Ou seja, aconteceu, não teve jeito. Como que você acolhe essa família? Geralmente, você não fala que foi por suicídio. Por quê? Porque você fica taxado pro resto da vida. Ó, tá vendo aquela ali naquela casa? Teve um suicídio. Porque há um preconceito dentro da sociedade. Muito. E por isso que nós não temos tantos estudiosos no assunto, não vale a pena. Porque se você for a fundo, o que vai acontecer? Você vai ver que o suicídio, ele tem ali todo um problema de lugar, de localização, de saúde, de educação. Como que nós estamos tratando esses jovens? Como que nós estamos fazendo esse pré-natal? Como se você pega uma mãe, uma gestante que está lá fazendo um pré-natal no SUS, que ela já está com depressão, você só faz o pré-natal, você não traz essa mãezinha para fazer? Então, olha tanto que envolve, não é lucrativo. Entendi. É muita coisa envolvendo e é um tabu, mesmo setor, e aí não se fala muito. Só que olha coisa, os números, né, Samira? Tem que olhar os números e prestar atenção naquele bullying acontecendo dentro da escola, porque aquilo vai trazer aqueles joguinhos, não é? De internet, que aí vira uma competição. A gente está aqui falando, né, de idade escolar, mas isso vai muito além, sim, né? Sim. Agora, o programa passa rápido, é uma coisa louca, né? Mas eu quero assim... Existem exercícios práticos no nosso dia a dia para que a gente possa olhar para dentro da gente e para o outro para poder reconhecer? Algumas perguntas chaves, uma concentração na gente mesmo, na nossa respiração. Parar, de repente. Sim. Interessantíssimo você falar da respiração, porque assim, o ciclo da ansiedade é justamente isso. É o luto ou fuga, que o cérebro entra, aciona lá quando você passa, você quebrou a unha, pronto, acionou o perigo. Acionou ali o sinal de perigo. E aí o que acontece? Seu cérebro já entra em parafuso, já entra no perigo, ele já começa a disparar, dá dor no peito, a mão fica suada, já a respiração fica ofegante. Nós não temos como vasoconstrição, porque aí por isso que o peito dói, as artérias, veias, nós não temos como enfiar a mão na artéria e tirar a pressão. Nós não temos como enfiar as mãos aqui dentro e parar a sudorese, porque as mãos frias, pés gelados, que é isso, sintomas da ansiedade. Que a gente começa a ficar com as mãos geladas, pés gelados, né? O corpo, ele tira a circulação do sangue da nossa extremidade. E concentra tudo aqui. Por isso que esse jato todo aqui no peito, por isso que te dói o peito. Não tem como a gente enfiar a mão aqui e tirar. A única maneira que tem da gente parar o ciclo da ansiedade é a respiração. Então, só que isso se você estiver tendo uma crise de ansiedade, tá? Agora, que nem os exercícios que você falou. Eu acho que acho que o primordial é você falar assim, o que eu vim fazer aqui? Fazer uma reflexão mesmo. Eu tenho filhos. Eles são um porre. Mas eles são meus filhos. O que eu vou fazer? Exato. E os meus pais não estão nem aí para mim? Tudo bem, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou tomar as dores? É o problema deles, eu sei que é difícil. Eu sei, porque... Eu passei por isso, eu não vim de família totalmente equilibrada, então eu sei disso. Mas nós precisamos olhar para o outro sem julgamento. O porquê que essa Miriam me olhou feio hoje? Tem mais a ver comigo do que com você. É aquela história, quando a gente aponta um dedo, tem três para nós. É começar a prestar mesmo atenção no que está me afligindo durante o dia, não é? Como aquilo ressoou dentro de mim. E como eu ressignifico isso. E por que aquilo te afetou? Não é por quê? Por quê? Se aquilo te afetou... Por exemplo, eu costumo falar assim, se alguém passa na rua e fala, sua filha dá. Eu vou falar, nossa, o que você tem? Porque eu sei que eu não sou. Eu sei que a minha mãe não é, então eu sei que eu não sou. Agora, se a minha mãe fosse e eu não tivesse bem com isso, a tal no nome, né? Eu ia falar, nossa, olha aí, olha que mal amada, e não sei o que, pronto, já ia me atingir, porque aquilo me atingiu. As reações são diferentes. Eu vesti a carapuça, como falava a minha avó, né? Agora, se eu te falo alguma coisa e não serve, você não vai. Então, assim, pra que eu vou me importar? Respira. Tem a ver com a Audrey, não comigo. Respira. Sempre no final do dia, em vários momentos do dia, né? Eu acho que é interessante. Para respirar e falar assim, tá legal o meu dia?
Eu acho que isso acaba sendo Sim. um fato chave. E o programa acabou. Ai, Porque que voa chato. mesmo, né? Eu ficaria uma hora, porque eu acho que tem Muito muita chato, coisa importante para falar. Posso falar uma frase que, assim, Eu uma quero que frase você deixe uma não, mensagem em sua rede social. Tá, a rede social é doutora Audrey Azevedo, doutora.Audrey Azevedo com Y, mas vocês Eu já mostram falo, aí já falo. depois isso. Mas o que interessa muito hoje em dia, que a gente vê, é falar assim, olha, eu não tive nada disso, por que eu cresci desse jeito, eu cresci ali aos trancos e barrancos e sobrevivi. Então é assim, vamos embora. Gente, mas se foi difícil para você, por que você vai levar para frente isso? Encerra o ciclo, começa diferente. Vamos mudar, e a gente, né? Não, a gente tende a falar, a maioria de nós falamos assim, eu sobrevivi, eu passei por tudo isso e sobrevivi, por que vocês não, agora com tanta facilidade, vocês não vão sobreviver? Vai, sim. Corta, né? Não vamos passar por diante aquilo que já doeu em nós. Recado dado, olha, para refletir mesmo. Obrigada, Gratidão, Audrey. gratidão. Muito sucesso. Volte Amém. aqui para a gente continuar esse assunto, porque dá para a gente expandir muito esse tema. Obrigada, viu? A gratidão é minha. O Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.